A entrevista foi péssima. A gente tem que começar a falar a verdade. Eu teria muito mais motivos do que tu para fazer uma fala muito mais indignada. E o Rui Costa detonou o Luiz Gustavo, se liga só. A entrevista foi péssima. E eu disse isso a ele, por isso estou dizendo aqui, né? Aliás, a entrevista não condiz com ele, com o que ele é como homem, como pessoa, né? Depois ele me explicou por que disse. Eu acredito que ali teve uma série de processos que vieram à cabeça dele, né? E eu disse a ele, a mesma entrevista que tu deste, eu dei. E eu não falei quando fui campeão da Copa do Brasil, eu não falei quando fui campeão da Supercopa. E eu teria muito mais motivos do que tu para fazer uma fala muito mais indignada, mas eu estava representando o São Paulo. E quando a gente representa o São Paulo, a gente tem que ser absolutamente comedido em cada coisa que fala, porque a repercussão é gigantesca. Isso eu disse a ele, né? Com a autoridade de quem deu entrevista depois do 6-0. Porque eu dei entrevista depois do 6-0, né? Então, assim, ele foi infeliz, não no o conteúdo também, mas na forma. Ele deixou tudo muito genérico. Quando você deixa tudo genérico, você abre espaço para uma série de interpretações que de fato ocorreram. Ele deu recado para o Rui, para o presidente, para não sei quem e tal. Mas de alguma maneira ali se revelava a liderança que ele teve. É uma liderança diferente de outros líderes que eu identifiquei no São Paulo. O Luiz sempre foi um líder pela exemplariedade, pela necessidade de tudo estar certinho. Alemão, né? Trabalhou muito tempo na Alemanha, né? Mas eu acho que naquele momento ele fragilizou o processo ao invés de proteger o processo, né? Ele teria que ter feito aquilo internamente. E estou dizendo isso assim, claramente, porque estou me dirigindo ao nosso torcedor, porque disse isso a ele. É um profissional exemplar, que nós entendíamos que já tinha terminado seu ciclo no São Paulo, está jogando agora num outro clube, e eu torço muito que ele vá bem, porque ele merece, um cara de alto nível, mas não teve zero relação com a declaração, em que pese a declaração, na minha opinião, tenha sido infeliz. E o Rui Costa disse isso após essa declaração do Luiz Gustavo. Vamos relembrar. O que dizer para a torcida do São Paulo depois de uma noite como a de hoje? E eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Galera, o Rui Costa não gostou nada da declaração do Luiz Gustavo após aquela goleada que o São Paulo sofreu por 6-0 diante do Fluminense. Muitos torcedores são paulinos até agradecem, né, o Luiz Gustavo, porque dizem que foi a partir dessa declaração que o São Paulo aí conseguiu dar essa retomada e iniciar essa reconstrução. O que a gente precisa analisar é o seguinte: é óbvio que o Rui Costa não vai gostar de uma declaração dessa partindo de um jogador do clube. Obviamente. Por quê? Porque ele faz parte da diretoria e qualquer aí crítica relacionada à instituição São Paulo Futebol Clube acaba respingando na diretoria e nos membros ali que compõem a atual direção
do tricolor. Então era evidentemente que o Rui Costa iria ficar aí puto da vida com o Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo, de certa forma, ele deu a sua parcela de contribuição realmente. Foi a partir dessa declaração que acredito que começaram a olhar para o São Paulo com outros olhos. Porque até então, por mais que o São Paulo vinha se arrastando aí nos últimos anos, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, em vários anos o São Paulo correu sim reais riscos de ser rebaixado para a segunda divisão. A perspectiva para este ano de 2026 também não era nada positiva. Muitas pessoas, até a própria mídia, falavam-se que o São Paulo era um forte candidato ao rebaixamento, não só no Campeonato Brasileiro, mas também no Campeonato Paulista. Então olha só o que fizeram com o São Paulo. Olha só a que nível o São Paulo Futebol Clube chegou. De um clube que era modelo de gestão, modelo aí para vários outros clubes do futebol brasileiro, como eu já cansei de dizer aqui no canal, né, acabou se tornando essa várzea. Então, é óbvio que o Rui Costa iria se sentir incomodado, assim como vários outros dirigentes que compõem ali a atual diretoria do Tricolor também provavelmente ficaram insatisfeitos aí e incomodados com essa declaração forte do Luiz Gustavo, que não fez mais do que a maioria dos torcedores estavam enxergando e queriam falar. O Luiz Gustavo simplesmente foi a voz do torcedor são paulino nessa declaração. E foi a partir desse posicionamento do Luiz Gustavo que o São Paulo tomou aí um verdadeiro chacoalhão para voltar a ser gigante, para voltar aos trilhos, voltar a ter um time competitivo, voltar aí a organizar a sua política interna. E foi a partir dessa derrota de 6-0, a partir dessa declaração, que o São Paulo retomou aí o rumo. Aí depois veio aí vários outros episódios, né, que escancarou a triste realidade que o São Paulo Futebol Clube enfrenta hoje. Júlio Casares acabou deixando a presidência, estava sofrendo um pedido de impeachment, não esperou, né, que o processo de impeachment fosse concluído e pediu a renúncia. Paralelo a isso, vários escândalos aí de suspeitas de corrupção começaram a vir à tona, envolvendo camarotes, venda ilegal de camarotes e várias outras movimentações aí suspeitas, né, com relação à parte financeira, e vários outros episódios que só mancharam ainda mais a imagem do São Paulo, mas antes tarde do que nunca, né? Acredito que esses episódios vindo à tona, eu acho que é o início aí para que o São Paulo consiga realmente fazer uma limpeza geral e tirar fora toda a sujeira que vem prejudicando o tricolor. E o Rui Costa e a declaração do Luiz Gustavo, a gente pode comparar aí como se fosse o povo e um governo. Por exemplo, o povo, ele reclama, por exemplo, de um posto de saúde. Já a assessoria de imprensa do governo fala que não, que está sendo feito investimentos, que está sendo feito melhorias, que está sendo contratado mais profissionais para ajudar aí e melhorar o atendimento ao povo. Por outro lado, o povo fala, não é nada disso, não temos profissionais, não temos as condições adequadas para ter um atendimento digno. Então, vejam, esse exemplo do Rui Costa com o Luiz Gustavo, a gente pode se comparar aí com as reclamações de um povo e o seu governo político. Então, é mais ou menos isso, né? O Luiz Gustavo estava insatisfeito porque estava vendo que estava toda essa bagunça aí, e por outro lado, o Rui Costa está fazendo um bom trabalho. Isso aí a gente não pode deixar de mencionar aqui. Mas ele faz parte da diretoria, e óbvio que ele tem que defender a diretoria na qual ele faz parte, porque se ele não defender, quem vai defender, né? Mas assim, de certa forma, por mais que o Rui Costa tenha se sentido incomodado, ele tem feito sim um bom trabalho no São Paulo Futebol Clube. Ele tem contribuído aí nas recentes contratações que o São Paulo teve, que foram poucas contratações, né? Porque a gente sabe que a situação financeira do São Paulo não é das melhores e não permite aí grandes contratações, mas por mais que tenham sido poucas contratações, foram contratações pontuais e que vem dando muito resultado dentro de campo. A exemplo do Danielzinho e do Lucas Ramon, que vieram do Mirassol, e o Cauli, que estreou com a camisa do São Paulo, já marcou o seu gol
Óbvio, ainda tem que se adaptar melhor ainda ali na equipe do São Paulo, mas certamente é um grande reforço também, que não tem aí muitos holofotes da mídia, mas tem bom futebol, entrega resultado dentro de campo, que é o que o São Paulo precisa hoje. O São Paulo não precisa de jogadores midiáticos, e sim de jogadores que realmente contribuam com o esquema tático do técnico Hernan Crespo, diferente aí de contratações midiáticas que foram feitas aí na gestão do Júlio Casares e que não trouxeram resultados nenhum para a equipe do São Paulo, a exemplo de Rames Rodrigues, o próprio Oscar, né? O Oscar ainda teve um probleminha de saúde ali que forçou a sua aposentadoria, né? Mas Rames Rodrigues, Daniel Alves e vários outros jogadores aí que vieram com status de estrela, mas que pouco contribuíram com a equipe do São Paulo. Então, essa mudança de mentalidade em termos de contratações passa-se muito pelo trabalho do Rui Costa também. Porque se o São Paulo continuasse focando apenas em contratações midiáticas, o São Paulo jamais conseguiria dar essa retomada que vem apresentando neste início de temporada. Então, em termos de contratações, o Rui Costa tem tido aí bastante zelo, tem tido bastante cuidado para fazer contratações pontuais, para que não infle ainda mais aí a dívida do São Paulo e não aumente aí absurdamente, assim como aconteceu nos últimos anos em que Júlio Casares esteve à frente da presidência do São Paulo. Além disso, o Rui Costa também tem tomado outras ações aí nos bastidores que também tem contribuído aí. Acredito que o Rui Costa é um dos bons nomes que deve ser mantido no São Paulo para que possamos manter aí esse trabalho de reconstrução. Ainda há um trabalho muito grande pela frente. O São Paulo, por mais que tenha aí retomado o caminho das vitórias neste início de temporada, após ter iniciado o Campeonato Paulista, sofrendo uma goleada por 3-0, em baixa, né? Tomou no lombo de 3-0 para o Mirassol. O São Paulo conseguiu aí encaminhar uma sequência de 8 jogos invictos, o que faz com que o São Paulo aí inicie essa reconstrução. Pés no chão, porque ainda não ganhamos nada, mas é importante ressaltar que todo esse cenário que o São Paulo se envolveu nos últimos tempos, toda essa confusão, o grande estopim, a grande partida, o grande ponto inicial aconteceu diante dessa vexatória derrota de 6-0 para o Fluminense, seguida dessa declaração polêmica do Luiz Gustavo, que hoje não é mais jogador do São Paulo, mas certamente ele contribuiu muito para que o São Paulo saísse da lama e iniciasse aí esse processo de reconstrução. Com certeza, Luiz Gustavo deu sua parcela de contribuição. Dentro de campo, não contribuiu tanto, até porque teve também um grave problema de saúde, o que acabou aí impedindo que ele tivesse uma sequência na equipe do São Paulo. Mas acredito que não só Luiz Gustavo, mas vários outros jogadores do Tricolor, assim como vários torcedores, estavam insatisfeitos com a atual gestão do Júlio Casares, que a gente via que só patinava e pouco contribuía com o São Paulo Futebol Clube. E o Luiz Gustavo, ele nesse momento de crise, ele foi o porta-voz, falou tudo que os torcedores são paulinos queriam dizer, e acredito também que vários outros jogadores queriam dizer, mas não tinham personalidade necessária para colocar a cara na mídia, dar a cara a tapa e falar o que tem que falar, botar a boca no trombone sobre a palhaçada que estava acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Então, Luiz Gustavo, o torcedor são paulino, tem muito que lhe agradecer. Por mais que você tenha comprado aí a nossa briga, né, a briga do torcedor são paulino, por mais que você tenha aí provavelmente ficado numa saia justa, né, com os dirigentes do Tricolor, você foi fundamental aí nessa retomada do São Paulo Futebol Clube. E vamos torcer para que o São Paulo consiga aí manter essa boa sequência, essa vitória, essa sequência invicta de 8 jogos. Vamos ter aí jogos decisivos agora do Campeonato Paulista, semifinal diante do Palmeiras. Vamos torcer para uma classificação para a grande final e quem sabe aí sonhar com o título de campeão paulista de 2026, calando os críticos que apenas colocavam o São Paulo como forte candidato ao rebaixamento e nunca colocaram o São Paulo como candidato ao título. Ainda bem que estamos retomando, estamos reconstruindo o São Paulo Futebol Clube, porque não podemos aí continuar nessa crise
que o São Paulo vem se arrastando nos últimos anos. Vamos olhar para frente e torcer para que nossos dirigentes realmente consigam aí reconstruir o São Paulo Futebol Clube e colocar novamente esse clube gigante nos trilhos, no rumo das vitórias. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo para vocês aqui no canal. Por isso, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!